Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, produtores rurais de todo o Brasil. É mais uma vez um grande prazer dividir com vocês esse espaço do Conexão USA e trocarmos experiências, conhecimentos e principalmente oportunidades. Até porque esse caminho, essa via, né, Brasil e Estados Unidos, é muito comum no agronegócio, é um parceiro do Brasil, há um tripé, a gente sabe muito bem, né, entre Brasil, Estados Unidos e China, no agronegócio mundial, e eu tenho certeza que você que já acompanha Notícias Agrícolas vai, a partir de agora, também acompanhar a gente aqui no Conexão USA, exatamente porque vamos falar a respeito de muitas coisas que eu tenho certeza que nós vamos juntos aprender com os nossos convidados. E o nosso convidado especial de hoje é Eduardo Leite, ele é pecuarista no Brasil e empresário, mora aqui nos Estados Unidos. Eu falo do Tennessee, o Eduardo fala da Flórida, e nós vamos falar de um assunto, Eduardo, que eu sou apaixonado, eu gosto demais, que é a pecuária brasileira. Não só a importância dela no país, economicamente falando, mas também dos dividendos, vamos chamar assim, que ela produz e os efeitos positivos que ela produz fora também do Brasil, não só aqui na América do Norte, mas como exportação para diversos outros países que a gente sabe muito bem. Seja bem-vindo, Eduardo, é um grande prazer recebê-lo aqui no Conexão USA. Márcio, é um prazer também estar aqui com você para a gente compartilhar um pouco da experiência da pecuária do Brasil e agora mais particularmente com a pecuária aqui nos Estados Unidos, voltado para o estado da Flórida. Pois é, e essa é a minha primeira pergunta, Eduardo, porque a gente está falando de um PIB que no Brasil a gente já conhece muito bem, né? Quem está aqui no Notícias Agrícolas acompanha diariamente, né, essa questão dos números da pecuária, obviamente, né, dos efeitos, né, e das causas e das consequências que ela traz para o pecuarista brasileiro, mas a gente vai falar da pecuária na Flórida. Dá um panorama geral, assim, só para iniciarmos esse nosso bate-papo sobre o PIB, né? Qual é o produto interno bruto da pecuária na Flórida, especificamente? As pessoas, quando pensam na Flórida, só lembram do Mickey Mouse, da Disney, dos passeios, das praias, mas o que as pessoas não sabem é que a pecuária ela ocupa um papel muito importante no desenvolvimento do estado, mas também do país. Para você ter ideia, só a pecuária, sem falar das outras áreas do agronegócio, ela movimenta quase aí 1 bilhão de dólares por ano e emprega mais de 2 milhões de pessoas de forma direta e indireta. É um setor bastante grande e é um setor que vem crescendo cada vez mais. E é engraçado, né, a gente falar da pecuária na Flórida, e eu acho que isso vai chamar a atenção de muitos empresários rurais no Brasil, Eduardo, porque quando a gente fala da Flórida, a gente não lembra da pecuária, né? A gente vai lembrar da citricultura, por exemplo, né? Exatamente. E aí é um dado muito interessante, partindo exatamente desse princípio de que a agropecuária vem se relacionando aí com outras indústrias, vamos chamar assim, no estado. Quais são essas indústrias? Aqui nós temos várias indústrias. A primeira é a indústria imobiliária, que movimenta muito. A gente conhece a Flórida por compra e venda de casas, apartamentos, mas é um mercado também bilionário, esse que envolve o agronegócio, compra de propriedades rurais. E aí a gente está falando também de toda uma cadeia produtiva, desde os insumos, desde a mão de obra, desde o transporte. Depois a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Para onde vai essa produção que é gerada aqui na Flórida dentro da pecuária? Então, são vários nichos do mercado que se beneficiam pela produção de gado de corte aqui na Flórida. E o tamanho, já que você está falando de, né, de relacionamento e já falou um pouco para a gente sobre essa questão do PIB, de um setor bastante importante dentro, obviamente, dos Estados Unidos. Vamos falar do tamanho das fazendas. A gente conhece a realidade em alguns lugares no Brasil e do tamanho, obviamente, dependendo do estado, dependendo da região lá do nosso país. E na Flórida, como é que funciona essa questão da propriedade, né, do tamanho das propriedades, mais ou menos, da média? Acostumado no Brasil ter grandes extensões de terra. Aqui na Flórida ela é um pouco mais concentrada. Então, a média de tamanho é em torno de 200 hectares. Então, a gente considera aí uma fazenda pequena. Uma média em torno aí de 500 hectares e uma propriedade grande seria algo mais de 4.000 hectares. A maior propriedade que a gente tem aqui na Flórida se chama Desert Ranch. Ela tem 120 mil hectares. Então, é uma propriedade que tem aí 48 mil animais.
não é grande número se nós pensarmos nas fazendas lá do Pará, do Mato Grosso, enfim. Mas como ela é bem segmentada, já tem há vários anos, então ela foi distribuída. A gente tem outra característica também, que são as fazendas familiares, onde é o próprio produtor rural que toca toda a operação. Sistema de produção, Eduardo, você que é um pecuarista no Brasil, que conhece a realidade agora da Flórida, sabe muito bem né, a relevância que tem, obviamente, né, e a importância que tem o produtor rural dentro dos Estados Unidos. Nós já falamos aqui em outras oportunidades, dentro do próprio Conexão USA, das vantagens né, de se produzir nesse país, dos subsídios que existem aqui, do crédito né, agrícola, seja ele de bancos públicos ou privados, ou seja, existe aí por parte né, dos governos, tanto do governo federal, até mesmo de cada estado que tem as suas particularidades, e às vezes as pessoas não entendem que aqui também tem os condados dentro das cidades, que também tem as suas particularidades, ou seja, mas na Flórida, que também tem, obviamente, uma produção crescente, vamos chamar assim, e os olhos voltados para o produtor brasileiro, porque a gente já tem visto alguns produtores fazendo movimento de não só da diversificação de investimento em dólar, né, morando no Brasil, mas de tendo negócios na pecuária aqui dos Estados Unidos, ou seja, na Flórida já existem brasileiros produzindo. Vamos falar do sistema, na verdade, de produção. Existe diferença? Quais são essas diferenças? O que você pode destacar para a gente do sistema, na verdade, de pecuária do Brasil para o que é exercido na Flórida, né, por exemplo? O modelo de produção da Flórida ele é basicamente de cria. Então, o estado da Flórida é um estado que produz bezerros. Então, esses bezerros eles são transportados aí de caminhão para estados como Texas, Oklahoma, Kansas, e lá eles vão para os confinamentos. Você tem alguma coisa de engorda de gado aqui na Flórida, mas pontualmente. Tem algumas associações aqui que são nichos de mercado, por exemplo, tem a Associação de Produtores do Gado Wagyu, que abastece os restaurantes aqui da Flórida, principalmente porque o foco da Flórida é atender tanto a população interna como também os turistas que vêm para cá. Para vocês terem uma ideia, o ano passado nós tivemos aqui mais de 100 milhões de turistas. Então, essas pessoas aqui vêm para os parques, vêm para as praias, mas elas vêm também para os restaurantes. Então, essa cadeia também é alimentada por aquilo que é produzido aqui na Flórida e esses bezerros que vão para esses estados confinadores e depois voltam os cortes de carnes aqui. Então, é um estado produtor de bezerro. E você está falando de raças, você citou o Wagyu, por exemplo, mas existem outras. Quais são as mais comuns encontradas no estado do sul dos Estados Unidos? Nós estamos aqui num clima que mais ao sul do estado da Flórida, que é um clima tropical e um clima subtropical, se você pegar aí o centro da Flórida e o norte da Flórida. Então aqui é quente e úmido. Você tem alguma coisa de queda de temperatura no final do ano, mas a maior parte do ano chove bastante, então muito calor e umidade. Então precisam de raças que sejam adaptadas a isso. Então a base do rebanho, a base genética aqui na Flórida é a raça Brahma, uma raça que é bem semelhante ao Nelore, um animal rústico, que é resistente a parasitas, é resistente ao calor. Então, depois eles pegam essa base, essa matriz de Brahma, e aí eles colocam outras raças, principalmente o Angus. Então, você tem aí o Brangus, que seria esse cruzamento entre essas duas raças, e ela traz tanto a rusticidade, como ela vai trazer uma melhor produtividade e uma maciez melhor da carne. E aí, esses bezerros são mandados para serem engordados nesses estados que eu já falei anteriormente. E quando a gente fala de desafios climáticos, Eduardo, há obviamente um ponto né, de interrogação, especialmente para quem não conhece como que funcionam os ciclos, né, especificamente na Flórida, que é reconhecido mundialmente e pela comunidade brasileira, como você disse, né, pelo calor, pelo clima e pela produtividade, às vezes até em determinados momentos maior do que em outros estados, pelos ciclos, né? Porque há estados americanos onde é possível, por exemplo, na agropecuária, na agricultura, você ter um ciclo por ano, por exemplo. Mas a gente tem especificidades dentro da pecuária americana, especialmente a que está radicada na Flórida, e é nesse destaque que eu queria que você falasse um pouquinho para a gente.
No Brasil, a gente conhece, né? Apesar de São Pedro estar de mau humor e de vez em quando ele apronta algumas, né? A gente tem visto muito isso. Mas na Flórida, quais são os maiores desafios climáticos para o pecuarista? Aqui na Flórida a gente tem as estações bem definidas, não chega a nevar, mas a gente tem as 4 estações definidas e basicamente a gente tem aqui 6 meses bem intensos de chuvas. Então as chuvas vão durar em torno aí de 6 meses. Os meses que mais chovem aqui são o junho, julho, agosto e setembro, onde a gente maior intensidade das chuvas. O índice pluviométrico aqui é bom, então de 1.200, 1.600 milímetros por ano. Então, por isso que a base alimentar dos animais da Flórida é através da pastagem. Depois a gente vai falar mais um pouco sobre as pastagens, mas aqui você tem muito pouco confinamento, porque você tem chuva, você não tem neve e você consegue produzir pastagem para que esses animais sejam suplementados durante todo o ano. Alguns produtores são um pouco mais tecnificados e para a estação seca, eles fazem feno durante a produtividade maior das pastagens e estocam esse feno para ser disponibilizado para os animais durante a estação seca. Então, os desafios maiores que tem aqui em relação ao clima são justamente esses efeitos, como o El Niño, que aconteceu o ano passado, teve bastante seco aqui, mas uma vantagem que tem aqui nos Estados Unidos é porque nós temos excelentes estações meteorológicas. Então, dá para o produtor rural ele se antecipar, ele saber o que vai acontecer nos próximos meses e ele garantir aí uma sobra de alimento para que esses animais sejam suplementados. Bacana. Agora, já que você falou da questão das pastagens, vamos falar da qualidade, né? Tanto da qualidade do pasto, o que você pode contar para a gente, quanto do solo, porque apesar do clima bastante definido e das estações, né, na Flórida terem aí as suas vantagens, quais seriam as desvantagens e dentro do ponto de vista de qualificação, tanto de pasto quanto de solo, que pode beneficiar, na verdade, o pecuarista americano, e depois nós vamos falar do pecuarista brasileiro, né? Porque a gente está vendo já pecuarista brasileiro na Flórida, assim como você, fazendo, obviamente, uma diversificação de negócios e trazendo, na verdade, o seu conhecimento do Brasil e produzindo aqui nos Estados Unidos, ou seja, se radicando também nos Estados Unidos. Exato. O solo da Flórida, ele prioriamente é um solo arenoso. Isso tem uma vantagem de ter uma drenagem muito boa, ou seja, apesar de a gente ter muita chuva, você não tem muito problema de alagamento porque a drenagem ela é feita rápido. Uma desvantagem nesse sentido é em relação a você estar adubando o solo, porque é conhecido que os solos que são mais arenosos, ele tem uma lixividade maior desses nutrientes. Então, ele tem que ser feito de formas mais escalonadas, não pode ser feito de forma mais concentrada, como é acostumado de fazer no Brasil. Basicamente, as pastagens que nós temos aqui é um capim que é conhecido por alguns no Brasil. Aqui a gente chama de Bahia Grass, ou capim Bahia. No Brasil seria a grama batatais. Então, você teria aproximadamente aí 60% das fazendas aqui na Flórida usam essa forrageira como sua base nutricional. Aí você tem a grama bermuda, o pangola, mas são em quantidades menores. Esse é um capim rústico, que ele aguenta esse período seco, essa estiagem que fica aqui na Flórida, e ele também resiste à acidez de solo, então favorece a produtividade. Como aqui é um estado que é produtor de bezerros, então as exigências nutricionais que são deficientes na pastagem, você consegue atender isso através de suplementação no coxo. Agora, um outro detalhe que é importante entendermos, né, com o seu conhecimento da pecuária na Flórida, Eduardo, é a questão da comercialização. Porque, né, sabemos que a arroba do boi, por exemplo, ora é um problema, às vezes é um grande problema para o pecuarista brasileiro, ora tem ali as suas pequenas vantagens, né, do ponto de vista de comercialização, de preço, e aqui dentro, né, para quem produz aqui dentro, para quem vende, né, o seu produto, como é que funciona? Quais são esses números? Conta um pouco para a gente os detalhes da comercialização do gado na Flórida. Basicamente, a gente tem 3 formas de comerciar os animais aqui. Nós temos leilões, esses leilões
tanto fisicamente como aqueles que são transmitidos através da internet, onde os produtores, principalmente aqueles que vão confinar, podem estar comprando esses animais. Os produtores têm a opção de, nesses leilões, estar fazendo a reposição dessas matrizes, o melhoramento genético. Você tem também os contratos antecipados, onde esses grandes confinadores, eles fecham contratos aqui com os produtores rurais, e a gente costuma chamar isso no Brasil de comprar na folha. Então, eles pagam antecipado, pelo menos uma parte disso, e depois após a entrega. E tem também o modelo de venda direta, onde essa venda é feita diretamente para os confinadores. Alguns produtores aqui, eles até transportam, eles têm os seus próprios caminhões e eles entregam esses bezerros, produtos nesses outros estados. Um nicho também que tem de mercado aqui, como eu falei, que a gente tem uma cadeia de produção e de consumo interna. Então, você tem a possibilidade de ter uma licença para que você monte um pequeno matador dentro da sua propriedade e aí você consiga abastecer o mercado interno. Então, você faz a cadeia completa. Você produz o bezerro, você engorda aquele boi ali, a pastagem, e você vende ele no mercado interno. Como esse transporte e aqui os correios funcionam de forma bem rápida e eficiente, você consegue estar distribuindo isso através de vendas pela internet. Então, tem muitos produtores que eles possuem um site próprio, ele tem sua marca da sua carne e ele fornece isso diretamente para os restaurantes ou para o consumidor final. E o preço do bezerro, como é que está? Claro, é importante talvez a gente contextualizar essa questão, porque muita gente pode ver esse nosso bate-papo meses ou talvez até anos depois, mas nós estamos nesse momento na primeira quinzena de março, então para a gente ter uma noção, na verdade, vamos falar do preço, né, de bezerros e novilhas nesse atual cenário, Eduardo, por favor. Nos leilões, esse preço ele vai variar, sazonalidade, dependendo da época do ano. Tem época que tem mais procuras, que é a época em que os confinadores estão comprando mais. Aí você tem a qualidade dos bezerros, bezerros que têm melhor qualidade genética, têm mais potencial de estar entregando esse ganho de peso. Mas, em média, os bezerros aqui vão variar os machos, pesos entre 200 e 240 quilos, algo em torno de 1.200 a 1.400 dólares o macho, a fêmea em torno de 1.100 e 1.250 dólares a bezerra fêmea. A novilha, ela vai ser um pouquinho mais caro o preço dela, mas ela vai ficar em torno aí de 1.600 dólares. E uma matriz, dependendo da qualidade genética dela, a gente está falando entre 1.600 até 2.600 dólares. São números que precisam ser, por isso mesmo, como eu disse, contextualizados de acordo com o cenário atual, porque, né, obviamente, a gente sabe como funciona a cadeia e como essas mudanças acontecem, né, de tempos em tempos devido a vários fatores. Agora, para quem está nos acompanhando e está pensando de que forma pode empreender nos Estados Unidos, de que forma pode entrar no agronegócio americano, é só entrar em contato conosco, nosso QR Code já está aqui na tela, você pega a câmera do seu celular, vai levar você até os nossos contatos, para que você fale conosco, faça contato com o Grupo Explore, para que a gente consiga orientar, na verdade, você aí de forma que há, sim, possibilidades, alternativas e oportunidades de negócios para empreendedores rurais brasileiros aqui nos Estados Unidos. Agora, Eduardo, tem uma questão que é importante do ponto de vista, né, já que a gente está falando aqui de números e de valores, você trouxe aqui para a gente os bezerros e a questão também das novilhas, vamos falar do acre, né, do preço da terra, que também é bastante importante, afinal de contas é também, né, faz parte dentro do pacote de investimentos a compra das fazendas. Como é que funcionam esses números para a pecuária da Flórida? Os preços de imóveis aqui, eles variam por diversos fatores: qualidade do solo, infraestrutura que tem na fazenda e localização. Porque você tem dois negócios aqui dentro da pecuária. Você tem um negócio da produção de gado em si e você tem um negócio do imóvel. Então, dependendo da localização, a Flórida tem expandido muito nos últimos anos. Então, esse é um desafio dos fazendeiros mais antigos, aqueles mais tradicionais, que querem manter por várias gerações aí as fazendas, são as cidades chegando próximos e fazendo ofertas. Para aquele que é investidor, é excelente,
porque você compra por acre e depois você vai vender pelo pé quadrado. Então, varia muito da região. Por exemplo, na região mais norte da Flórida, que é um pouco mais afastado, o preço do acre ele vai estar em torno de 3.500 a 7.000 dólares o acre. Se nós contextualizarmos isso em hectare, porque às vezes o produtor brasileiro não está muito familiarizado com esses números. Então, o hectare vai estar em torno de 8.000 até 17.000 dólares por hectare. Isso no norte da Flórida. Já no centro da Flórida, onde está concentrada as principais áreas de pecuária, que é o condado de Osceola, Polk, Okeechobee, onde tem a maior concentrações, onde tem a maior fazenda aqui da Flórida, os preços variam em torno de 12.000 até 22.000 dólares por hectare. Agora, lá para o sul da Flórida, já tem pouca pecuária, mas tem muita expansão imobiliária também. Então, tanto é que o preço lá já está um pouco maior. Lá vai entre 10.000 a 24.000 dólares por hectare, justamente por essa expansão imobiliária, que quando você pensa em médio a longo prazo, se torna também um negócio para você estar pensando. E aí tem um detalhe importante que é a valorização da terra nos Estados Unidos, e aí eu estou falando, obviamente, de todos os estados, ela vem acontecendo ao longo dos últimos anos, né, Eduardo? Na Flórida, tenho certeza, eu morei alguns meses, quase um ano na Flórida, né? Hoje no Tennessee, tenho acompanhado, inclusive, nessa questão de terras por aqui, o que se comprava, por exemplo, há 2, 3 anos, hoje valorizou bastante. Então, também é um excelente negócio, o investimento, na verdade, tanto em fazendas, em áreas agrícolas, quanto em imóveis rurais ou comerciais ou até mesmo residenciais, porque realmente tem tido, né, um grande crescimento. E está acontecendo uma migração, a gente está vendo um movimento bastante grande, inclusive, de moradores, né, de estados, principalmente de pessoas mais conservadoras, vamos chamar assim, devido ao atual governo, fazendo uma migração dentro, americanos, fazendo uma migração dentro dos Estados Unidos, mas para essa região ao sul. Aí estão vindo para a Geórgia, para o Tennessee, para a Flórida, por exemplo, e isso tem, obviamente, aquecido cada vez mais o mercado. E tem a questão da política de juros. O próprio Trump, na verdade, já está caminhando para isso acontecer, né, nos próximos meses, onde uma política de juros menores vai beneficiar, inclusive, né, o cidadão americano, o portador de green card, o americano nativo, obviamente, para que consiga comprar, né, a sua residência, comprar a sua fazenda e investir no agronegócio. Aliás, o Trump falou no seu pronunciamento, não sei se você assistiu, Eduardo, no seu primeiro pronunciamento que ele fez na Câmara dos Deputados, agora há pouco tempo atrás, falando que ele amava os produtores rurais americanos e que os produtores rurais americanos o amavam também. Ou seja, existe um olhar bastante atento para esse tipo de iniciativa, né, dentro dos Estados Unidos, e cada vez mais, eu imagino, agora com essa nova gestão, trazendo e beneficiando áreas como a rural, por exemplo. O próprio USDA, a gente sabe muito bem, né, o tanto de importância que ele tem dentro do cenário, não só aqui no país, mas no mundo inteiro. Né? Ele é acompanhado, as informações do USDA são acompanhadas, especialmente por todos os produtores rurais, aqui mesmo dentro do Notícias Agrícolas. Mas já que você falou dessa questão de terras, né, de pecuária de preços, né, da terra na Flórida, especialmente, o que, na sua opinião, pode valorizar, já que eu trouxe esse cenário, né, de que a cada ano tem se valorizado nessa região aqui, por exemplo, né, que é a que eu conheço mais, a questão da terra ganhar um seu incremento, né, e ser um bom negócio. O que, na sua opinião, na Flórida influencia nessa valorização de terra agrícola, seja para a própria pecuária, para a agricultura, mas terras rurais, né? Márcio, eu cheguei aqui há 8 anos atrás e tem uma região aqui na Flórida Central chamada Horizon West e eram plantações de laranjas. Hoje não tem mais nenhum pé de laranja. Tudo virou já construção de casas. Para você ter uma ideia, a região de Okeechobee, o hectare quando eu cheguei, o acre quando eu cheguei, o acre quando eu cheguei aqui eram 2.000 dólares por acre. Hoje são 10.000 dólares. Eu nunca vi o preço da terra aqui estabilizar, muito menos voltar ao preço.
Então, as pessoas que apostaram, que investiram, têm duas fontes de renda, são dois negócios separados, como eu falei para você. Tem um negócio da produção, ou seja, você vai produzir bezerros e vai estar abastecendo os outros estados, mas com uma vista aí de médio e longo prazo, você vai ter uma terra que não para de valorizar. Todo ano está aumentando o preço, porque o mundo cada vez mais está precisando de alimentos, a população só cresce, e aqui a gente tem uma vantagem nos Estados Unidos porque a gente tem mercado aberto no mundo todo, sem restrição. E o Trump, no pronunciamento dele que eu assisti, boa parte do eleitorado dele vem dessas áreas rurais. Ele tem uma gratidão muito grande por esse eleitorado, e ele tem um débito, porque ele fez muitas promessas para nós que estamos no agronegócio. Um dos lemas da campanha dele é Estados Unidos em primeiro lugar. Então, ele vai criar políticas, já está criando algumas, para poder favorecer o produtor rural. Para você ter uma ideia, um estrangeiro ele consegue comprar, mesmo que ele não tenha um green card, mas ele tem que desembolsar todo o capital para ele comprar essa propriedade. Uma vez que ele é um residente permanente, ou seja, que ele tem um green card, ou que ele se torna um cidadão americano, ele recebe todos os benefícios, todas as benesses do governo para favorecer esse setor, ou seja, benefícios fiscais, recebe incentivos, subsídios. Então, tem uma série de fatores que favorecem o produtor. Às vezes eu ficava impressionado como é que uma pessoa tem uma propriedade e ele consegue se manter com 50 vacas, porque o governo quer que ele fique lá, ele dá incentivo, porque isso é uma base até de segurança para a nação, para não ficar dependendo de alimentos só daquilo que é importado, mas daquilo que é produzido aqui. Então, a gente tem todo o incentivo, todo o apoio, e principalmente agora com o governador Trump, para que os Estados Unidos continue a ser, junto com o Brasil, um dos celeiros que vai abastecer o mundo com alimentos. Muito importante essa situação, esse depoimento que você trouxe aqui para a gente, Eduardo, porque a gente tem visto realmente um crescimento tanto do médio ou do pequeno produtor. Eu também moro numa região aqui que há muitas pequenas e médias fazendas, e inclusive a gente vê cada vez que você passa em frente à propriedade, né, a inovação chegando cada vez mais, a produção, né, a todo vapor, e a gente sabe que esse produtor que está lá há muito tempo, inclusive, ele tem por trás de tudo isso, ele tem todo esse apoio, né, esses subsídios, esses incentivos, o crédito agrícola aqui, né, que está disponível de diversas formas para o produtor, inclusive a 15 minutos aqui de onde eu moro, né, eu saio do Tennessee, entro na Geórgia, e aí eu vou lembrar de um caso que possivelmente o produtor rural brasileiro já saiba, mas é um produtor que detém o recorde mundial de produção de grãos. Ele conseguiu 244 sacas de soja por hectare aqui na Geórgia. Esse recorde ele é mundial, é altíssima produtividade, e a gente sabe que é possível, com tecnologia, e assim funciona para a pecuária também, produzir mais cada vez em espaços menores. Então, diante desse cenário que a gente vê, que é bastante positivo, especialmente para, como você disse, para pessoas que conseguem, né, se legalizar, vir para os Estados Unidos, ter um documento que vá capacitá-lo a encontrar e ter à disposição todos esses subsídios, todas essas vantagens, é importante eles terem ciência de que essas oportunidades elas existem, que elas são viáveis e que elas podem acontecer. Basta, como eu sempre falo, tomar o primeiro passo. O melhor dos insumos é uma frase que eu sempre usei, Eduardo, em todas as minhas conversas, na verdade, com produtores rurais do Brasil, e eu aprendi essa frase ouvindo de produtores rurais, é de que a informação é o melhor dos insumos, porque com uma boa informação você toma uma boa decisão. E decisões são tomadas, né, todos os dias pelos produtores, né? Hoje vai chover, hoje não vai chover, o preço vai subir, vai abaixar. Ou seja, as decisões são tomadas, eu diria que às vezes não é nem diariamente, elas são a cada hora, a cada minuto. Ou seja, o produtor rural, o empresário rural brasileiro, ele precisa tomar decisões o tempo inteiro, e não tomar decisão não é uma decisão. Então, a gente sabe que aqui existem, obviamente, claro, do ponto de vista de apoio
um vasto caminho, bastante aberto, muito menos, eu diria até burocrático, para a produção agrícola dentro dos Estados Unidos, que ela pode ser por americanos ou por estrangeiros legalizados, que é o que a gente acabou de falar. Agora, qual seria, na sua opinião, diante desse cenário que a gente sabe que vem crescendo cada vez mais, qual seria o futuro? Vamos falar do que vem pela frente com essa era, né? Porque muito se especula com relação a essa nova gestão, que muitas coisas interessantes podem acontecer. E eu vou usar a palavra interessante para não qualificar ela como boa ou como ruim, mas para ouvi-lo, na verdade, o que você acha que pode acontecer com relação ao futuro da pecuária na Flórida com essa nova gestão? Pecuária na Flórida e também nos Estados Unidos, eles estavam bastante esperançosos com a vitória do Donald Trump, porque os ajudas que eles têm, que ele prometeu, o Trump prometeu para o mercado do agro em geral, uma coisa que a gente já viu é que o presidente Trump, aquilo que ele promete, ele cumpre. E o americano confia muito nisso. Na palavra empenhada, é aquilo que vai acontecer. Então, isso já deu já até um aquecimento já no mercado. A gente já vê alguma movimentação já de comércios nas propriedades rurais. O produtor já está mais animado fazendo investimentos, ou seja, se preparando já, porque não adianta chegar a demanda se não tiver oferta. Então, a gente já vê essa movimentação também dentro do setor, as pessoas se estruturando, aumentando sua capacidade produtiva, investindo em fertilizantes, os confinamentos aumentando, para que a gente esteja aí realmente produzindo carne de qualidade para atender todo mundo. Então, as expectativas são melhores, são as melhores, porque a gente acredita que essa expansão que está acontecendo imobiliária aqui na Flórida, ela não vai parar, não tem volta. Desde que eu cheguei aqui há 8 anos atrás, sempre o mercado esteve aquecido. Deu alguma parada durante a academia, porque a pandemia o pessoal não estava podendo trabalhar, mas voltou com carga intensa total. Com a diminuição da taxa de juros, então o crédito vai ficar mais barato. Isso só tende a acelerar esse processo. Ou seja, o americano, ele sempre compra uma casa financiada. Aqueles, por exemplo, agora que estão com financiamento com a taxa de juros mais baixas, ele fica esperando para que volte aquilo que estava antes, para que ele compre uma nova casa, ou compre uma casa maior, ou compre uma casa para o filho, enfim. À medida que a taxa de juros vai aumentando, esse mercado vai cada vez mais se aquecer. Então, para aqueles que têm interesse, esse é o momento. Você ainda está com a taxa de juros em relação ao Brasil ainda relativamente baixa. Quando a gente fala na taxa de juros aqui nos Estados Unidos, a gente fala em 4,8%, 5% ao ano. Uma taxa de juros baixa aqui nos Estados Unidos seria em torno de 1,5% a 2% ao ano. Então, você vê como é um diferencial. Então, as pessoas que se anteciparem agora, ou seja, comprarem as propriedades rurais agora, quando vai começar esse movimento novamente de arrancada, eles têm uma possibilidade de ganhar muito dinheiro mais à frente, com médio e longo prazo, e falando só na parte de venda do imóvel mais à frente, se assim eles quiserem. Mas só na parte de produção, também é um bom negócio. Por quê? Porque você vai estar produzindo uma carne de qualidade, que não tem restrição em nenhum lugar do mundo. E a questão da venda interna, ou seja, a gente sabe que o Brasil é um país exportador e não é diferente, né, pelo exemplo que nós somos no mundo, pelo reconhecimento que nós temos, obviamente, pela parceria, né, comercial que nós temos e até mesmo a bilateral com os Estados Unidos. Mas a questão de venda interna, como é que você qualificaria? Porque quem produz, vamos lá, comprei uma fazenda nos Estados Unidos, na Flórida ou em outra região americana, e vou produzi-la até um dia, quem sabe, talvez eu decidir vendê-la, mas enquanto isso eu quero produzir. Como é que funciona o mercado interno? Como é que eu consigo sobreviver, na verdade, fazer disso um negócio, como eu já faço no Brasil? É possível? E como funciona esse mercado de venda dentro do próprio país? Extremamente possível, como eu falei para você, que a Flórida é um mercado produtor de bezerro. Então, de forma resumida, a pessoa compra a propriedade, ele pode desenvolver, plantar pastagem nela, ou já compra ela pronta, com infraestrutura. Compra as matrizes, já compra, como a gente chama no Brasil, comprar com a porteira fechada.
e ele já começa a produzir esses bezerros. Esses bezerros vai estar vendendo daquelas três formas que eu falei. Ou ele vende nos leilões, ou ele faz a venda antecipada, ou ele faz a venda direta, onde ele faz a entrega. Uma coisa que a gente percebe é que vai ter um grande aquecimento no mercado consumidor. Por quê? O que o Trump está falando que ele vai fazer? Ele quer trazer as indústrias de volta para os Estados Unidos. Quando você traz indústria de volta para os Estados Unidos, isso gera mais emprego. O emprego gera renda, e a renda gera consumo. Então, de todas as formas, esse novo governo vai estar favorecendo a expansão do agronegócio aqui dentro dos Estados Unidos. Eu queria, na verdade, Eduardo, a gente ficaria aqui conversando muito mais tempo a respeito do assunto e fica o convite para outras oportunidades, para a gente voltar aqui a falar mais especificamente do assunto pecuária, que é bastante interessante, mas você como um brasileiro, assim como eu, que decidiu morar nos Estados Unidos, eu costumo dizer que eu escolhi os Estados Unidos para viver e trabalhar e os Estados Unidos me escolheu, porque se hoje nós conseguimos, né, ter as mesmas os mesmos vantagens, os mesmos benefícios que um americano, significa que nós estamos também contribuindo para a economia do país. Pensando com quem nos assiste, com quem nos vê lá do Brasil nesse momento e que é um empresário rural. Por que motivos, na verdade, você diria para essas pessoas que elas deveriam, sim, ou diversificar, né, os seus negócios e dolarizar também parte do seu patrimônio, ou, quem sabe, até pensar, assim como nós fizemos, uma mudança, né, de 100% de país. Qual, na sua opinião, ou quais, na sua opinião, são os melhores benefícios de quem vai manter, obviamente, a cidadania, né, brasileira, mas também terá uma cidadania americana? Primeiramente, falando do ponto de vista econômico, você tem uma proteção do seu patrimônio em dólar. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, o dólar estava em torno de 2,50. Então, veja o preço que o dólar está hoje. Então, se esse mesmo capital tivesse aplicado lá no Brasil, ele estaria hoje valendo a metade desse valor. E a gente não sabe até quanto vai essa diferença cambial. Outro fator também é a segurança que você tem do seu patrimônio. Aqui você tem as leis que te protegem, a propriedade é sua, ninguém entra, você tem autorização para portar arma de fogo, você pode ter um fuzil lá na sua fazenda, e se uma pessoa invadir a sua propriedade sem autorização, você pode se defender, atirar nessa pessoa e você não terá nenhuma consequência por isso, porque você está protegendo a sua propriedade e a vida da sua família. Falando também do ponto de vista agora de tranquilidade de vida, é diferente você morar nos Estados Unidos, porque você tem uma segurança de você poder sair à rua com o celular e não ter nenhuma preocupação de ter alguém estar te abordando ou querendo tirar a sua vida para poder tomar esse celular. Você tem uma tranquilidade de ver seus filhos na rua andando de bicicleta, sem ter preocupação se eles vão voltar para casa ou não. Então, você tem tanto isso, a proteção do seu patrimônio, que tem um valor, e a proteção da sua vida e da vida da sua família, que isso aí não tem valor nenhum, não tem preço que pague isso. Você falou uma questão que eu acompanhei bastante no Brasil, nessa questão do plebiscito e de armas e de proteção do seu patrimônio e de todo esse assunto que, na verdade, talvez tenha gerado para os produtores rurais brasileiros, né, bastante, eu diria, incômodo do ponto de vista de que muitas fazendas, e a gente sabe disso no Brasil, estão muito longe, né, de uma unidade policial mais próxima e que, se na cidade já acontece isso, no campo, então, o produtor está totalmente desprotegido e cada vez mais, infelizmente, né, a bandidagem está indo para o campo e está encontrando formas e alternativas de também, né, fazer mal a familiares e a produtores rurais, e aí eu estou falando do Brasil inteiro, que infelizmente isso vem acontecendo. Aqui no Tennessee, só para você que está nos assistindo ter uma ideia, eu tenho a liberdade, né, de ter como o Eduardo disse, uma arma dentro de casa, no meu carro, e eu consigo inclusive portá-la aonde quer que eu vá.
eu vou arriscar um número muito próximo do que eu tenho de informação: 80%, 85% dos homens aqui no Tennessee andam armados, né, assim como em outros estados americanos, e isso significa, na minha opinião, Eduardo, uma palavra muito valorizada dentro dos Estados Unidos, que é a liberdade. Eu tenho a liberdade e eu tenho, obviamente, também consequências caso eu faça o mau uso desse equipamento. Mas eu tenho a liberdade de portar e tenho a liberdade de me defender. E como você mesmo disse, eu tenho a liberdade, inclusive, de o que aparecer, né, dentro da minha casa, inclusive o carro é a extensão da sua casa, eu tenho como me defender, apesar da gente saber que aqui também existe uma polícia bastante eficiente, bastante ágil, e é por isso que eu costumo dizer que a gente, né, como você falou de uma outra palavra que faz todo sentido nos Estados Unidos, é a segurança, que a gente vê o crime aqui num nível extremamente baixo, e isso é devido exatamente ao fato de que as pessoas sabem que todos estão com os mesmos direitos e com os mesmos deveres, mas é possível, obviamente, e necessário ter ciência dos seus atos. Mas olha como o país, na verdade, promove para todos uma igualdade, né? E essa igualdade, ela se torna um direito. Você tem o direito de se defender e o direito de ser livre neste país. Isso faz muita diferença, porque são palavras que a gente sabe que hoje, né, estão, eu não vou dizer em desuso, mas estão muito mal interpretadas no nosso país, que infelizmente tem tomado alguns rumos que a gente sabe não são muito favoráveis, especialmente para os empreendedores brasileiros de toda a ordem, não é diferente com o produtor rural. Eu quero agradecer, Eduardo, a sua participação, trazer aqui para a gente informações tão valiosas e saber, obviamente, que né, as portas e as porteiras, nesse caso, estão abertas para que a gente possa, em outros momentos, conversar um pouco mais, falar a respeito desse assunto que ele é tão apaixonante, tanto no Brasil quanto aqui, né, que é a pecuária. Perfeito, Márcio. É um prazer estar trazendo essas informações. Eu sei que esse assunto tem de muito interesse no Brasil, as pessoas têm curiosidade de saber como que é o agronegócio, como é a pecuária aqui nos Estados Unidos, e a gente está aqui para somar, para ajudar. As pessoas que quiserem saber mais podem entrar em contato aí com vocês e a gente presta todas as informações que a gente tiver disponível. Uma das coisas que eu fiz quando eu cheguei aqui foi buscar informações. Então, entrei em contato com produtores rurais, entrei em contato com as universidades, conheci o professor Vedramini. Vocês talvez não saibam, o professor Vedramini, ele é brasileiro e é um dos maiores especialistas em pastagens aqui da Flórida. Então, ele ajuda bastante, presta informações, tem seminários. E você chega, se você entra para dentro desse mundo do agronegócio aqui, você entra dentro de uma família. Tanto dos produtores rurais que vão estar te ajudando para que você tenha sucesso, como também uma rede de informações que tem de universidades, feiras, empresas do agronegócio, que querem garantir que você tenha sucesso. E ainda tem o governo ainda para te ajudar. Então, o produtor rural ele é muito bem tratado aqui nos Estados Unidos. Ele é respeitado, ele é valorizado. A sociedade sabe da importância que o produtor rural aqui tem como uma peça fundamental de colocar lá o alimento na mesa do trabalhador americano. Pacote completo, muito bom. Eduardo, se você me permite, eu moro num estado conhecidamente como a capital, né, da música country, dos cowboys americanos. E eu, como sou nascido no Rio Grande do Sul, apesar de quase 30 anos de São Paulo, eu não posso, né, deixar de ter aqui, ó, o meu chapéu de, né, cowboy brasileiro-americano, para, obviamente, quando eu estou aqui nas fazendas da região, contemplando o gado, vendo a agricultura, o crescimento do agronegócio, o crescimento da pecuária e, obviamente, vendo que é possível crescer com responsabilidade, é possível desenvolver negócios nesse país, e fica o convite para todos vocês também terem a mesma oportunidade. Você é produtor rural no Brasil, você pode ser produtor rural nos Estados Unidos, você pode investir na América do Norte, e eu tenho certeza que dolarizar parte do seu patrimônio vai fazer muito bem para a sua saúde financeira. Então, Eduardo, ó, de chapéu e tudo, vou me despedindo aqui de você, meu amigo. Um grande abraço
E até a próxima oportunidade. Valeu, obrigado. Muito obrigado. Valeu, obrigado. E para você que nos acompanhou até agora, o nosso também carinho e atenção, o nosso muito obrigado por mais esse episódio aqui do Conexão USA, falando de um pouquinho de mercado, um pouco de pecuária na Flórida, e a gente vai trazer para vocês sempre assuntos cada vez mais relevantes do agronegócio dos Estados Unidos, para quem acompanha o Notícias Agrícolas. Valeu, até o próximo, até mais.